Alguma vez sentiu que, apesar de tentar reorganizar a sua vida, desde o trabalho aos hábitos diários e até ao autocuidado, ainda há algo dentro de si que está confuso, um tipo de peso muito difícil de nomear, como se a sua mente estivesse sempre barulhenta, mesmo quando tudo à volta está completamente silencioso? Se isto lhe soa familiar, eu quero convidá-la a parar um momento. Respire fundo, lentamente, e dê a si mesma um espaço gentil para entrar nesta jornada, porque 7 dias de minimalismo ao estilo japonês podem ser exatamente o que precisa. Porque a desordem não está apenas nas coisas que vemos, está nos pensamentos desorganizados, nas emoções que nunca foram tocadas e nas responsabilidades que carregamos sem nunca parar para perguntar: o que é realmente importante? O minimalismo ao estilo japonês não é uma tendência de possuir poucas coisas. Também não é para ter a casa arrumada para ser bonita. É uma arte de viver, a arte de largar suavemente o que já não nos serve, para regressar à clareza, à intenção e ao nosso ser mais autêntico. Não se trata apenas de arrumar uma gaveta. Trata-se de limpar um espaço dentro do coração. Não se trata apenas de guardar o que é útil. Trata-se de guardar o que realmente vale a pena preservar na vida. E se está ao ouvir estas linhas, eu acredito. Há uma parte de si que está pronta. Pronta para começar um estilo de vida não baseado na posse, mas baseado na presença. Pronta para se curar, a partir das mais pequenas escolhas de cada dia. Pronta para perceber que, às vezes, ter menos é ter muito mais. Dia 1. O início da jornada e as primeiras mudanças. Não sei o que me moveu naquela manhã. Talvez o som zumbido da ventoinha de teto antiga, ou a luz fraca que incidia sobre o lava-loiça ainda cheio de copos por lavar. Talvez fosse a sensação de aperto no peito quando passei pelo canto da minha secretária, onde se acumulavam coisas que eu já não me lembrava porque as guardava. Sentei-me no chão, encostada à parede, e olhei à volta do meu pequeno apartamento. Uma camisola que não usava há 3 estações, um liquidificador comprado por causa de uma trend saudável online que não usei mais de 3 vezes. Aparelhos elétricos antigos, alguns livros cuja primeira página nunca foi virada, caixas, papéis de embrulho, cabos e uma fina camada de pó cobria tudo. O espaço parecia sufocar. E eu também senti-me presa. Não por causa das coisas, mas por causa das velhas escolhas, dos talvez precise disto, que nunca aconteceram, e daquele sentimento de culpa persistente por não estar a viver de acordo com o que eu realmente desejava. Nesse exato momento, uma palavra surgiu na minha mente, como se alguém a tivesse sussurrado suavemente. Danshari. Eu já tinha ouvido falar desta filosofia num livro japonês. Danshari, uma combinação de 3 caracteres. Dan, recusar o desnecessário. Sha, descartar o que já não se usa. E Ri, libertar-se do apego às coisas materiais. Diferente do famoso método KonMari, que nos pergunta que objetos despertam alegria, o Danshari não procura alegria nos objetos. Ajuda-nos a olhar profundamente para o nosso apego, para nos libertarmos do passado e do medo da escassez. Comecei com uma regra muito específica que me pareceu lógica: 90-90. Eu olhava para cada item em casa e perguntava: usei isto nos últimos 90 dias? Vou precisar disto nos próximos 90 dias. Se não, ia para a caixa de doações. A tesoura enferrujada, a máquina de waffles ainda nova, um cachecol de um ex-namorado de quem eu pensava já me ter esquecido. Cada vez que colocava um item na caixa, sentia-me um pouco mais leve. Não por causa do material, mas porque era como se um separador na minha mente
se fechasse. Leve como quando se limpa um ambiente de trabalho com 36 janelas abertas ao mesmo tempo. O cérebro podia respirar. Isto não é apenas uma sensação. Um estudo da UCLA mostrou que as mulheres que vivem em casas desarrumadas têm níveis de cortisol, a hormona do estresse, 17% mais elevados. E segundo um estudo recente de Yale, espaços caóticos sobrecarregam o córtex visual do cérebro, fazendo-nos perder a concentração e ficar facilmente exaustos. Bastam 20 minutos de arrumação para a dopamina aumentar visivelmente. A Universidade McMaster chama isto o efeito de recuperação rápida pela ordem. E eu senti isso, logo no primeiro dia. Pus o despertador para as 7 da manhã, sem snooze, sem scrollar no telemóvel. Preparei um copo de água morna e fiz um pequeno almoço muito simples. Papas de aveia overnight, sementes de chia, leite de amêndoa, alguns frutos vermelhos. Sem música, sem ver o YouTube, apenas comer e ouvir. Nunca pensei que comer sem tocar no telemóvel fosse tão difícil. Senti a minha mão tentar agarrá-lo 3 vezes. Mas quando ultrapassei os primeiros 5 minutos, algo começou a mudar. Senti-me presente. Presente em cada colher de aveia, na sensação ligeiramente fria dos mirtilos, na luz da manhã a entrar pelas cortinas. Era uma frequência muito diferente, a frequência da presença. O MIT publicou um estudo que mostra: quando fazemos apenas uma coisa de cada vez, o nosso córtex pré-frontal funciona de forma mais eficiente, a área que determina a concentração e o controle emocional. Quanto mais minimizamos as distrações, mais plenamente estamos presentes na experiência. E quando estamos presentes, começamos a viver novamente. O primeiro dia não foi uma jornada para ter menos coisas. Foi uma jornada para reabrir o espaço de vida interior. Espaço para respirar. Espaço para ouvir. Espaço para recomeçar. Eu sei que dei apenas um passo muito pequeno, mas foi também o primeiro passo. E às vezes, é esse primeiro passo que muda toda a direção. Se está a ouvir isto, espere para ver o que acontece no segundo e terceiro dias. Quando eu começar a arrumar não só os objetos, mas também os pensamentos, a forma de gastar dinheiro e até os sonhos emprestados que abracei durante demasiado tempo. Dia 2-3, quando comecei a arrumar a minha forma de pensar e hábitos de consumo. Eu costumava pensar que não era uma pessoa consumista. Eu não comprava artigos de marca, não era viciada em compras online, nem tinha o hábito de ir ao centro comercial todos os fins de semana. Mas então, o segundo dia da jornada minimalista chegou e eu comecei a olhar atentamente para o que tinha trazido para casa no último mês. Uma capa de telemóvel nova porque esta cor é mais bonita. Um livro de autoajuda do qual eu não li além da página 12. Uma caneta de tinta permanente porque me vai fazer querer escrever mais no diário. Coisas pequenas, insignificantes, mas não eram realmente necessárias. E somando tudo, era muito. Eu apliquei um princípio que aprendi no blog Zen Habits do Léo Babauta. One in, one out. Um entra, não sai. Ou seja, cada vez que um item novo entra em casa, um antigo tem de sair. Nem mais, nem menos. O Léo recomenda começar com one in, two out, para reduzir as coisas mais rapidamente. Mas eu escolhi uma abordagem mais suave, para evitar uma reação adversa. Coloquei um cesto pequeno junto à porta de entrada, como uma estação de trânsito, para os itens que estavam prestes a sair. Roupas velhas, uma garrafa de água que já não usava, algumas decorações que eu já não achava bonitas como no dia em que as comprei. Cada vez que adicionava um item, sentia a minha mente a reajustar-se. Não porque me estivesse a forçar a descartar,
mas porque estava a aprender a respeitar o meu espaço de vida e também o espaço na minha cabeça. A partir daí, mudei também a minha forma de fazer compras. Antigamente, cada vez que ia ao supermercado ou à loja de conveniência, eu costumava pegar em mais algumas coisas. Oh, isto está em promoção. Vou precisar disto em breve. Mas agora eu comecei a parar e a fazer-me 3 perguntas. Eu preciso mesmo disto? Vou usar isto mais de 10 vezes? Tenho capacidade financeira para pagar por isto sem me sentir culpada? Bastava que uma das 3 respostas fosse não, e o item ficava na prateleira. Houve um dia em que entrei na loja só para comprar pasta de dente, mas fiquei indecisa durante 10 minutos em frente a uma nova garrafa térmica que tinha acabado de ser lançada. Era mesmo bonita, mas eu já tinha uma. Deixei-a e saí. E, estranhamente, em vez de sentir uma pontada de desapontamento, senti-me aliviada, como se tivesse superado uma tentação invisível. Lembrei-me de um método usado em muitos programas de recuperação psicológica chamado HALT, um acrônimo para Hungry, Fome, Angry, Raiva, Lonely, Solidão, Tired, Cansaço. Antes de tomar qualquer decisão de consumo, pergunta a ti mesma: estou com fome, zangada, sozinha ou cansada? Porque se estiver, talvez essa não seja uma decisão consciente. Tentei aplicar isto e descobri. Uma vez, quase cliquei no botão de compra online só porque me senti triste depois de uma chamada perdida. Não era por precisar do item, mas por causa do vazio. O HALT ajudou-me a parar, dar um passo atrás e escolher uma forma diferente de cuidar de mim, como ligar a uma amiga, fazer uma chávena de chá ou dar um passeio pela casa. E eu também comecei a priorizar experiências em vez de coisas materiais. Em vez de comprar mais um utensílio de cozinha, inscrevi-me numa aula de culinária gratuita organizada pela comunidade local. Em vez de comprar mais livros, experimentei participar numa partilha de livros usados, onde as pessoas trocam livros entre si e ainda levam para casa histórias mais surpreendentes do que o conteúdo do próprio livro. Cornell realizou um estudo interessante. As experiências, mesmo algo simples como um passeio no parque, trazem uma alegria mais duradoura do que os bens materiais, porque são difíceis de comparar e estão frequentemente ligadas a emoções reais. Um estudo recente publicado no Journal of Happiness Studies também mostra que as conexões sociais formadas através de experiências, e não através de objetos, é que contribuem verdadeiramente para aumentar a satisfação com a vida. Eu sinto que é verdade. Porque a alegria de um item novo geralmente dura apenas alguns dias, e depois desaparece como uma mensagem não respondida. Enquanto um passeio à chuva leve com amigos, uma tarde de domingo preguiçosa a ler num café habitual, ou uma aula de pastelaria que correu mal, mas foi cheia de risos, ficam na memória como dobras suaves do tempo. Leve, mais profundo. O minimalismo, para mim agora, já não é sobre quantos itens descarto, mas sim sobre reaprender a escolher, desde as coisas mais pequenas. Escolher o que trago para casa. Escolher quando parar. Escolher os sentimentos que vale a pena nutrir. E o que é apenas passageiro. E quando aprendi a parar no momento certo, o que aconteceu no 4º e 5º dias tocou num nível mais profundo que eu não esperava. O nível das memórias, das emoções e até de velhas feridas que nunca tinham sido nomeadas. Dia 4/5. Quando comecei a curar a minha mente e emoções. Eu costumava pensar que estava cansada por causa do trabalho, da falta de sono, das redes sociais, com demasiada informação. Mas no 4º dia,
quando o meu espaço de vida estava mais arrumado, os objetos se tinham simplificado e as compras por diversão já não apareciam nos recibos. Eu percebi um tipo de cansaço muito diferente. Cansaço por ter de tomar tantas decisões todos os dias. O que vestir hoje? Que chávena usar para o café? Abrir o e-mail ou desligar as notificações primeiro? Tomar o pequeno almoço já ou ver o TikTok 5 minutos antes? Coisas aparentemente pequenas, mas que faziam o meu cérebro processar como se fossem importantes. Eu li um número. Os adultos podem tomar até 35 mil decisões por dia. Embora este número ainda seja controverso, eu acredito na minha sensação. O meu cérebro estava sempre cheio, como se estivesse constantemente a carregar dados em segundo plano. Comecei a simplificar pelo guarda-roupa. Escolhi algumas peças muito confortáveis, fáceis de combinar e sobre as quais não precisava de pensar muito todas as manhãs. Houve dias em que vesti a mesma roupa do dia anterior. E ninguém notou. Ninguém se importou. Só eu me senti leve. Como se me tivessem devolvido 15 minutos do início do dia. Tal como Steve Jobs usava sempre uma gola alta preta. Não por moda, mas porque era uma forma de poupar energia cognitiva, como muitos artigos de psicologia mencionaram. Ao mesmo tempo, também comecei a escrever um diário de emoções todas as noites, sem floreados. Apenas algumas linhas. Como me senti hoje, por quê, como reagi. Havia dias em que me surpreendia ao perceber que estava triste, apenas por causa de uma conversa inacabada. Outros dias, estava irritada porque o sol estava demasiado forte. Mas quando escrevia, essa emoção acalmava-se. Já não se expandia dentro da minha cabeça. Aprendi a respirar mais devagar. 4, 7, 8. Inspirar 4 segundos. Suster 7 segundos. Expirar 8 segundos. No início parecia zen demais, mas quando o fiz a sério, senti como se alguém me tivesse posto a mão no ombro e dito: calma, está tudo bem. Os estudos sobre mindfulness mostram que este tipo de respiração ajuda a acalmar a amígdala no cérebro, a área que controla a resposta emocional. E é verdade, quando eu parava para respirar, reagia menos irritada, menos defensiva, menos compras por impulso. Mantive também o princípio HALT que aprendi na sessão anterior. Antes de cada ação, eu perguntava a mim mesma: estou com fome, raiva, solidão ou cansaço? Se sim, então parava. Beber água, caminhar, ouvir música, ficar quieta, tudo era melhor do que apressar-me a preencher um vazio com algo exterior a mim. No 5º dia, sentei-me para fazer chá. Não para beber, mas para fazer. Deitar aí a água, observar o vapor a subir, ouvir o som da água a sair do bule. 3 minutos passaram muito devagar, mas também muito reais. Lembrei-me de uma filosofia japonesa chamada Ma, o espaço entre duas batidas, onde não há nada, mas que contém tudo. Quando eu não fazia nada, conseguia finalmente ouvir como estava, e a partir daí tornei-me mais paciente. Um estudo clássico, o teste do marshmallow em Stanford, mostrou que as crianças que conseguiam esperar mais alguns minutos para ganhar um doce extra, geralmente tinham mais sucesso no futuro. Embora estudos posteriores sugiram que isto também depende das condições de vida, eu acredito noutra coisa. Quando conseguimos esperar, é porque começamos a dominar-nos a nós mesmos. O meu espaço de trabalho agora tem apenas uma secretária de madeira simples, um monitor e uma planta jiboia. Mas sinto-me muito mais concentrada. Um estudo da CIEM mostrou uma vez que as plantas podem aumentar a produtividade em até 15%.
Eu não me importo muito com os números, mas sei que cada vez que olho para as folhas, acalmo-me. Também uso uma aplicação chamada Forest. Cada vez que preciso de me concentrar, defino 25 minutos e uma árvore virtual cresce se eu não sair do ecrã. Parece infantil, mas é surpreendentemente eficaz. Porque afinal, o nosso cérebro só precisa de um pequeno jogo para se comprometer. E quando estamos num estado de concentração profunda, aquilo que Cal Newport chama de deep work, já não ouvimos o ruído do mundo lá fora. Há uma coisa muito estranha que notei: os dias mais desarrumados eram os dias em que eu mais procrastinava. Um estudo da DePaul mostrou que a desordem pode aumentar a procrastinação em 28%. Eu sinto que é verdade. Quando tudo à minha volta ficou arrumado, deixei de ter desculpas para evitar as coisas. Comecei a escrever as primeiras páginas do projeto que tinha adiado durante 3 meses. Liguei à pessoa que andava a evitar. Comecei a viver intencionalmente. Não é porque o minimalismo seja uma cura milagrosa, mas porque quando somos menos puxados para fora, temos a oportunidade de nos voltarmos para dentro. E o nosso interior é muitas vezes o lugar que mais precisa de ser arrumado. Mas eu não esperava que, ao chegar ao 6º e 7º dias, esta jornada me levasse a olhar para uma questão maior. A questão do estilo de vida, da definição de sustentabilidade e do que é suficiente para uma vida ao mesmo tempo profunda e leve. Dia 6/7. Quando comecei a viver um estilo de vida mais sustentável. Eu costumava pensar que sustentável era algo grandioso para organizações ambientais ou para pessoas com disciplina suficiente para viver sem desperdício. Eu nunca tinha pensado em aplicá-lo à minha vida pequena, até que arrumei o guarda-roupa. Numa manhã de fim de semana, sentei-me no chão, espalhei tudo: camisas, vestidos, jeans, lenços, casacos, até aquelas meias órfãs que eu não tinha coragem de jogar fora. Comecei a experimentar cada peça e perguntei a mim mesma: esta peça realmente me faz sentir bem? Sem mais usar desculpas como guardar para uma festa ou vai que surge uma ocasião, só fiquei com as peças que eu queria usar amanhã mesmo. E assim o meu guarda-roupa encolheu para 3 camisas, 2 calças, um casaco, tudo combinável entre si em 12 looks diferentes. Chamo-lhe o guarda-roupa cápsula, Capsule Wardrobe. Não só arrumado, mas também livre. Talvez essa sensação de liberdade venha do facto de, todas as manhãs, já não precisar de pensar o que vestir hoje para ficar bonita, adequada e sem repetir. Um estudo da Universidade de Minnesota mencionou que o Capsule Wardrobe reduz a fadiga de decisão. Quanto a mim, ganhei 18 minutos todas as manhãs para abrandar. Beber água morna, abrir a janela, escolher uma playlist leve para o dia. Também adotei a filosofia Kaizen dos japoneses, mudar um bocadinho de cada vez, 1% por dia. Não precisa ser grande, só precisa ser constante. Marquei 5 minutos diários para arrumar a cozinha. Enquanto a água ferve, limpo o balcão. Enquanto cozo ovos, lavo algumas tigelas. Não porque goste de arrumar, mas porque já não vejo como tarefa a fazer. É parte da presença e parte do respeito pelo espaço onde vivo. Lembro-me do sistema 5S famoso da Toyota: selecionar, organizar, limpar, cuidar e manter. Parece industrial, mas encontrei nele um cuidado muito humano. Quando coloco a faca no sítio certo, quando limpo o puxador do armário, quando escolho um pano de cozinha macio o suficiente. Essas coisinhas minúsculas fazem-me sentir.
Não só vivo nesta casa, mas vivo com ela. Também experimentei uma aplicação chamada Toady. Cada vez que termino uma tarefa pequena como limpar a ventoinha, o espelho, esvaziar o lixo, ganho pontos. Parece um jogo, mas cria sensação de progresso, um tipo de dopamina suave. E são exatamente estas coisinhas que me ajudam a manter o espaço limpo sem precisar de grande arrumação. Aos poucos, percebi. Viver minimalista não é reduzir a todo custo, é ouvir o que realmente merece ficar. Nos objetos, no tempo, na energia e nas relações. Comecei a recusar encontros que sabia que não queria mesmo. Deixo o telemóvel de lado ao jantar. Desligo notificações de e-mail depois das 18 horas. À primeira vista parecem rígidas, mas acabam por ser mais suaves do que imaginava, porque devolvem-me algo inestimável, presença. E a partir daí, também redefini sustentável. Não é só viver de forma amiga do ambiente, é viver de modo a não me desgastar. Uma sustentabilidade de dentro. Quando sei o que é suficiente, quando não corro atrás, quando não preciso provar. No 7º dia, não fiz nada de especial, só acordei mais cedo, dobrei a manta, limpei a mesa, fiz uma chávena de chá. Depois sentei-me para anotar tudo o que mudou numa semana. E surpreendi-me, não pela quantidade, mas pela qualidade. O meu espaço está mais arrumado, mas o mais precioso é que a minha mente também aliviou. Já não sou puxada para o passado, já não me disperso com escolhas pequenas, já não me preocupo tanto com o que os outros pensam. Não me tornei uma minimalista perfeita, ainda guardo algumas peças para um dia. Ainda tenho dias de preguiça sem arrumar. Mas comecei um ritmo diferente. Um ritmo com intenção, com espaço, com profundidade. E sei, isto não é o fim, é só a primeira semana. Uma semana pequena, numa longa jornada de aprender a viver o suficiente. Profundo, leve e verdadeiro. E quanto a ti? Depois de 7 dias a caminhar comigo nesta jornada, o que te faz querer mudar? Será o canto da cozinha simples com só as peças que realmente usas? O ritmo da respiração 4-7-8 que te acalma depois de um dia cansado? O momento em que percebes, não preciso de mais, já tenho o suficiente? Se algo te tocou, deixa um comentário abaixo com a frase: vou começar a simplificar o meu espaço. E partilha mais. Qual é a filosofia de vida japonesa que mais te iluminou? Danshari, Wabi-sabi ou talvez um segundo de presença serena ao fazer chá? Se este vídeo te fez sentir um pouco mais leve, um pouco mais clara ou simplesmente acompanhada, dá like e subscreve o canal. Aqui, vamos juntos explorar um estilo de vida lento, intencional e reencontrar a paz nas coisas mais pequenas de cada dia. Não esqueças de ligar o sininho para não perderes os próximos vídeos. E se conheces alguém que se sente sobrecarregado, no espaço onde vive ou na própria mente, envia-lhes este vídeo. Porque às vezes, um gesto pequeno basta para abrir uma mudança enorme. A verdadeira pergunta é: vais continuar a viver do mesmo jeito? Ou escolher um novo caminho, começando hoje? Encontro-te no próximo vídeo.